Você, corredor e corredora, quer saber dicas para prevenir lesões? Fique ligado no nosso podcast, nós temos todas as informações para você ir prevenir essa coisa que tanto atrapalha o corredor. Viva leve, seja leve, corra leve. Vai começar para você mais um Corrida Leve. Como prevenir lesões, cuidados e medidas preventivas. Dri, a nossa treinadora, vai dar um pouquinho de dicas para a gente, falar um pouquinho do que ela pensa. Depois a gente vai entrar até nos temas polêmicos aqui que vocês vão gostar bastante, tá? Falar de tênis e muito mais, né, Dri? Bora lá? Bora lá. A gente, assim, umas dicas de início para tudo. Esse é o pessoal que está começando, às vezes mesmo os avançados não gostam de fazer muito, mas é de suma importância, por exemplo, o aquecimento e o resfriamento do corpo do treino. Aquecimento antes da prova, antes do treino, antes da prova, né? Por exemplo, exercícios de mobilidade articular é bom que você está fazendo antes de... A gente já fez um podcast falando de aquecimento, né, Dri? Porque às vezes a pessoa acha que aquecer é dar o máximo dela ali. Não, ela tá começando, o corpo é lenta, devagar. Avisar pro corpo, né? Falar, vou me preparar pra correr. Preparar para correr, começa a dar um trotinho, né? Aí a gente faz os exercícios de mobilidade, balançar os braços, as pernas, né? Fazer aquele alongamento dinâmico para começar ali a aquecer o corpo. Então isso é muito importante, fazer rotação de ombro, de quadril, de tornozelo. Fazer a preparação das articulações, da musculatura que eu vou trabalhar, né? Você vai começar a trabalhar tudo e assim, por exemplo, o aquecimento, quanto tempo eu devo aquecer? Isso também isso depende muito do clima que tá da época também, né? Por exemplo, às vezes um calor demais, 10 minutinhos você já tá super aquecido, tá ótimo. Vai ter um clima que vai ser de 15 a 20 minutos que vai precisar de um aquecimento. Frio, né? O corpo tá entrar ali, que eu recomendo que se aqueça. É muito, pessoal, aquecimento, alongamento, eu particularmente gosto de fazer um aquecimento. Um alongamento, ele não precisa ser tão puxado, né, mas é igual a gente falou, articular, alongamento dinâmico, para mexer ali a musculatura, para ver que você vai começar a usar aquela musculatura em si para poder correr, né? Então, essa é uma das dicas. Então guarda aí, dica número 1, hein? Aquecimento. Antes da prova, antes do treino, faça os seus aquecimentos, né, Dri? E depois uma outra dica. O treino, você tem que começar um treino gradualmente, não querer assim aumentar, esse treino deve ser aumentado com intensidade e distância gradualmente. Não queira chegar hoje, já vou correr 10 km, 20, 30, comecei essa semana, meu longão já vai ser 20, para ser longão tem que ser 20, não. Para certos alunos que estão começando, os atletas, um longão já é 6. Tá bom, já é 8, 10, então, e aumentando isso gradualmente, porque isso vai prevenindo lesões, porque certas lesões, por exemplo, uma lesão aí que eu já tive também, e é chato, e fala-se muito que isso pode ser de que aumenta... Sobrecarga, não, aumenta a distância assim, gradualmente, sem muito de repente, é a síndrome da banda tibial, que ele fala que é o joelho de corredor, então às vezes começa a aumentar, né? Começa a aumentar a distância muito rápido, aí sente, então é bom estar ali preparando, se você não tem uma pessoa ali, está treinando sozinho, cuidado. Essa síndrome de aumentar muitas distâncias, ela se chama síndrome do amigo corredor, né? Porque às vezes a pessoa está no treino, está tudo bonitinho, mas ela tem um amigo que vai fazer um longão esse final de semana. E ela não está acostumada a fazer esse longão e ela vai junto. E faz ali 2, 3 a mais no final de semana, 2, 3 a mais no outro. Aí depois no final de um ciclo ali do mês, aumentou a rodagem demais para você. Aí por quê? A sua musculatura não está preparada para aquilo ainda. São musculaturas, articulações, né? Nem a parte fisiológica às vezes está preparada para fazer aquela distância, então tomar cuidado nisso daí, isso é um outro dica para você. Segunda dica, guarda aí, hein? Não aumentar os treinos, o volume de treino demais. Volume e intensidade, né? rápido demais. Procura ali, se você não tem uma pessoa que te passa um treino, se tiver procurado, ou entra lá no podcast da gente lá que tem umas dicas. Tem muita dica legal, tem planilha, tem bastante coisa bacana. Então, para você não sair aí correndo e já se machucando no primeiro 2 meses, 3 meses de corrida, tá machucando. Porque acontece muito, porque se empolga, que a corrida ajuda a emagrecer, tudo, e vai se empolgando e aumenta. E a parte cardio, ela vai se desenvolvendo mais rápido, né? Então, assim, a pessoa fala, eu dou conta.
pensa assim, para mim correr melhor tem que correr mais, mas às vezes não, é você correr menos, a intensidade maior. Ter seu descanso, né? Isso, que o descanso faz parte do treino também. E a outra dica para vocês é fortalecimento muscular. Fortalecimento. Isso, você Essa precisa é a dica de ouro, hein? É dica de ouro, tanto principalmente da parte inferior, né? Que é das pernas, do core, que é isso que mantém a corrida, né? Que você tem a musculatura toda ali da parte inferior em dia, fortalecida. Não que a superior não tenha importância, tem que fortalecer também, né? Tem que fortalecer, a gente também tem que fortalecer o corpo por inteiro, ou todo, né? A gente põe aquilo, mas só que lógico que para corrida umas partes mais específicas, né? Para estar fazendo a prática da corrida, mas isso é uma das dicas. E outra também que eu acho que tem que manter, as pessoas não gostam de fazer, é a postura. Uma boa postura, você vem de umas técnicas de corrida. Técnicas de corrida. Isso, aperfeiçoando a sua técnica. Lógico que não é do dia para a noite que a gente vai aperfeiçoar. Mas tem que estar ali. Tem que se exercitar, né? Tem que exercitar, tem que ir praticando. Eu falo que é igual a gente dirigir carro, né? A gente vai aprendendo a mudar as marchas praticando. Então, começo de comida, acho que vai dar conta, mas depois vai se aperfeiçoando. Então essa é uma dica, faz as técnicas de corrida. Técnica de corrida, pessoal. Dica de ouro também. Que esse daí, além de melhorar o seu cardio, também melhora a sua postura de corrida e evita lesões. Ótimo, né? ótimo. Alongar regularmente. Alongamentos regulares, né? Sim, igual eu falo, antes da corrida eu não recomendo muito ser muito forte, mas o pós, num treino, não que é treino muito intenso, mas no treino que foi mais leve, tudo a gente trabalhar um alongamento ali, sem pressa fazer, que ajuda muito. Até porque essa parte de alongamento ajuda muito na postura também, né? Isso, ajuda muito na postura. Então, assim, as pessoas estão fazendo educativo para a corrida, tá fazendo os exercícios para melhorar a postura na corrida, né? O alongamento vai te ajudar nisso também, né? Isso, às vezes a pessoa não é muito boa de alongamento porque ela não está com a musculatura fortalecida. Ela juntando, fazendo fortalecimento, fazendo alongamento, vai melhorando todas essas partes. E às vezes o pessoal deve perguntar assim, mas eu já corro, esse é meu jeito de correr, pronto, acabou. Por que eu tenho que melhorar minha postura? Por que eu tenho que correr melhor? Por que eu tenho que fortalecer? Porque quando o atleta, me corrija se eu estiver errado, Dudu, quando o atleta faz os exercícios de correção postural, de melhorar a passada, de melhorar a postura na corrida, ele começa a entrar numa zona de mecânica da corrida, né? Isso. Ele começa a melhorar a mecânica da corrida dele, né? E aí, como ele melhora a mecânica da corrida, ele começa a gastar menos energia a cada passada, tem um dispêndio de energia menor do que aquele lá. Às vezes você chega mais inteiro na corrida, aí tá prevenindo a lesão. Eu tava vendo na Maratona de São Paulo, passou ao vivo, e aí eu tava assistindo, tava bem nítido, assim, 2 corredores correndo, o keniano bem na mecânica da corrida mesmo ali, parece que nem tá fazendo força. E que tava do lado dele, tava acompanhando ele, mas você viu que os braços já estavam mais alongados, você vê que ele estava sofrendo mais para correr naquele ritmo, naquela velocidade ali, entendeu? Então eu fiquei prestando bastante atenção nessa mecânica da corrida dele e falei, vixe, não vai alcançar, né? Não vai dar conta de prosseguir mais 10 km desse jeito. E dito e feito, o keniano foi embora, né? É igual teve um vídeo aí que lançou na internet, ela é uma corredora britânica, ela é bem alta, pernona comprida, e até quando teve umas corridas aí da Diamante League, ela participou, parece que ela vai cair. De tão grande. É grande, meio desproporcional, mas ela faz tempos bons, igual um Procero ganhou a meia agora no final de semana, acho que foi de Berlim. 1h05, por exemplo, assim, 1h05 é um tempasso, né? Queria correr feio igual ela. Mas às vezes agora ela tá corre dessa maneira e tudo tá conseguindo. Pode ser que pra frente apareçam algumas lesões que vai complicar mais ela, mas provavelmente já deve ter feito vários trabalhos para melhorar, mas é o jeito dela correr. Tem gente que corre sofrendo mais, tem gente que já tem aquele, você falou, aquela técnica de corrida totalmente fácil e o outro mais sofrido. Aquela economia, né? Isso, aquela economia de energia. A pessoa tem que tá economizando. Tá fácil, agora o outro. É bonito de ver. Você vê, dá uma nitidamente ali que é uma diferença, né? Que é até bonito de ver. É até bonito de ver, é isso aí. Legal, igual o dia que teve lá do Kipchoge uma vez, tem até um documentário, quem quiser ver a primeira vez que eles foram fazer
sub-2 lá, que não conseguiu. Mas durante os treinamentos, aí eles filmou a postura dele com os outros, então os outros que mexiam mais, tinha uns detalhezinhos, mexe mais o braço, pô, e ele lá, perfeito, naquela coisa, conseguiu chegar mais próximo daquilo e depois ele conseguiu do que estava proposto, né? Isso, do que estava proposto, porque ele teve uma economia de energia muito mais do que os outros. Então isso daí é uma coisa legal para fazer, alongar, fazer as técnicas de corrida. E outra coisa que a gente deve fazer, não só para, acho que qualquer esporte que a gente pratica, e para a vida toda da gente aí, é a hidratação. Hidratação faz diferença, principalmente você vai fazer um treino, principalmente antes de prova, para não ter tudo aquilo que você fez 3 meses, 4 meses, aí você não hidrata direito, não alimenta direito, aí quando joga tudo no lixo. Não valeu a pena, né? Não vale a pena. E a outra dica aí, né, que a gente fala muito, hoje em dia tem muitas opções no mercado, que é a escolha do calçado certo. Tênis ideal, né? O tênis ideal é assim, qual que é o tênis ideal? É o que é de placa de carbono, que é o mais caro no mercado? É de grafeno? Não, é aquele ideal aí, né? Para você, primeira coisa que você tem que fazer, tipo de pisada. Pronada, supinada. Eu tenho uma deficiência, assim, eu tenho muita dor no calcâneo, né? Eu tenho dor nas canelas, então aí você vai precisar de um tênis com mais amortecimento e menos, porque o tênis, quanto mais macio, ele tem um pouco menos de estabilidade. Ele é mais macio, ele tem menos estabilidade. Aí, quando você Tomar cuidado com o tornozelo. Isso, aí às vezes a pessoa precisa de mais estabilidade e tem que ver o calçado ali que é adequado para ele. Ótimo. Então o mercado está aí, tem bons tênis, excelentes tênis hoje em dia. É uma vasta qualidade de tênis, de preço, de tem bolso. De tudo, né, Vitor? Tem de tudo. Não é que você, então eu não tenho condições de comprar um de placa de carbono, então eu nunca vou correr bem, não. Pelo contrário, você pode correr bem dentro daquilo. Não é só comprar um tênis excelente e não ter um trabalho ali todo esquematizado, uma programação de treinamento. Então essas dicas, e você que não tem acompanhamento de um profissional, se puder ir atrás de um tá procurando, vai te ajudar muito, vai fazer tudo isso que você tem, a dica que a gente deu, e mais um treino todo programado faz muita diferença. Muita diferença. A gente estava até brincando, né, Dri? Porque alguns dos ganhadores, né, alguns dos grandes campeões de corrida de rua no Brasil, muitos deles treinavam até descalço, né? Até descalço, isso. Não tinha nem condições de comprar isso. Eu vou te falar, até hoje os atletas de elite, às vezes não tem tanta condições de comprar como hoje, como se a corrida cresceu muito. Então tem várias pessoas de vários níveis sociais fazendo. Às vezes tem gente que tem mais condições de comprar vários tênis aí de boa qualidade do que um certo atleta profissional, né? Mesmo, porque, como diz, ele vai atrás do dinheiro para sobreviver e às vezes não dá para comprar um tênis tão caro, né? Aí ele faz ali adequado o que ele pode fazer, comprar e ajuda na performance dele. É isso. A gente estava até brincando do japonês, né? Isso, teve aí um vídeo circulando na internet que correu lá. Foi uma maratona que ele correu, não foi? Acho que a maratona de Fukuoka lá, que ele correu de sandália de madeira. Correu de sandália de madeira, um saltão de madeira desse tamanho. E fez um tempo dele, não foi tão bom, né? Um tempo bom, porque muita gente de placa de carbono não faz o tempo que ele fez. Ele ganhou uma maratona de Berlim? A meia maratona? Meia. A meia de Berlim? Foi? Você falou... Não, que foi a da postura, né? Da corrida. Você falou que correu descalço. Não, essa daí foi ele ganhou uma maratona, um etíope, ganhou uma maratona de Roma. De Roma. Nas Olimpíadas, ele correu descalço. Olha isso. Tem um documentário, quem quiser ir, procura na internet, que Bekiza, qual é o nome dele? Mas foi assim, um homem extraordinário, um etíope, como diz, desde lá, acho que foi 1924, 28 que ele correu, já veio os africanos correndo bem ali, e ele fez a Bebe Bikila. A Bebe Bikila correu, ganhou maratona nas Olimpíadas de Roma, correndo descalço. Quer dizer, superou aí, porque assim, a gente fala muito, o pessoal fala muito que a gente deve trabalhar muito a sola do pé ali, correr um pouco descalço, para fortalecer os pés, para não dar as outras lesões, né?
vir fascite plantar, o próprio tendão, e você vai fortalecendo os pés para te manter toda a estrutura para cima do corpo, para poder manter uma boa postura corrida e te ajudar. Então, não é que você tem que correr todas as corridas descalço, mas primeiro fortalecer, fazer isso é bom, de vez em quando correr descalço para dar essa aliviada. O pessoal deve estar rindo da gente, né? Porque com tanta tecnologia, com tanto tênis novo, tanto tênis novo sendo lançado, né? Cada Nós mês estamos falando é de trem descalço, de sandália de madeira e tal. Não é isso, viu, pessoal? A gente está tentando dar uma dica para vocês que às vezes não precisa ser o último lançamento, né? Mas você precisa achar um tênis adequado para o seu pé, que seja confortável, que você goste de correr com ele, que seja para o seu tipo de pisada adequado. Acho que é basicamente isso, né? De que vai prevenir e vai te ajudar com as lesões. Prevenir, ajudar com as lesões, porque às vezes não adianta você pagar caríssimo um tênis e depois não dá certo para você. Acontece, infelizmente acontece. Esses tênis de placa de carbono, você estava falando pra gente que ele é um tênis mais rígido, né? Ele é mais rígido, todo mundo que se adapta, né? Não é tão flexível como que a gente às vezes costuma correr, tudo. Então, assim, tem aquela época de minimalista, flexível, então se você não tem ainda, ele não é tão flexível. Ele experimenta, placa, né? Anda com ele na loja. Se puder entrar na loja, ver, porque aí gostei. Não é ruim, é bom, ajuda muito, mas tem uma adaptação aí para ser feita. É isso aí, pessoal. Correr lá, mas ele ajuda bastante, conforme a prova com mais longa, é muito bom, são bons. É isso aí, pessoal. Essas foram as nossas dicas para você prevenir lesões, tá? Esperamos que você nunca tenha uma lesão, porque não é a coisa mais gostosa do mundo, não, né? Não é, mas é que a gente procura assim, né? Fazer tudo que for evitar, mas possa acontecer alguma coisa lá, dar uma dorzinha ali, mas que não seja uma coisa crônica, porque o problema é essa lesão vir crônica e atrapalhar toda a corrida. Atrapalha tudo, né? Aí não é legal, né? Assim, poder fazer vários meses, anos sem correr. Aí é uma dorzinha aqui, ali, você para uma semana, é normal acontecer, acontece até com os grandes campeões, né? Então, a gente tá passando essas dicas para você ter o menos possível de lesão e ter uma boa corrida. É isso aí, pessoal. Mais um pouquinho aqui do Corrida Leve para vocês. Até o próximo. Até o próximo, se Deus quiser.